poderosos aqui presentes nos abençoem e nos envolvam neste momento de reflexão e de estudo. O tema de hoje aqui proposto que vos trago para todos nós refletirmos é o tema do perdão, que precisamente nos convida a todos a refletir e a interiorizar acerca de um dos grandes ensinamentos que Jesus nos deixou e também o exemplo que nos deu, a quando da sua passagem aqui na Terra. É um tema que todos nós temos bem disponível e bem presente na nossa vida, porque é um tema que nos desafia perante as várias adversidades que temos. Todos nós sentimos, em algum momento, a necessidade de perdoar e de sermos perdoados. Então é um tema bem presente para cada um de nós. É um tema também que com muita facilidade encontramos na literatura espírita, contudo, não será um tema assim tão fácil de abordar. E é aqui mesmo que nós nos devemos começar a questionar e a refletir como é que podemos trazer para o nosso dia-a-dia tudo o que temos aprendendo e lido sobre o perdão. Como é que nós fazemos isto? É um dos nossos maiores desafios todos os dias. No livro Boa Nova, que é este livrinho que eu trago aqui, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, este livro narra várias passagens de Jesus. Na mensagem 10 deste livro, encontramos precisamente um exemplo sobre o perdão e sobre como aplicar o perdão no nosso dia-a-dia. Nas várias circunstâncias, tanto com alguns desafetos nossos, como nas várias situações que nos vão ocorrendo e que nos vão surgindo. Quando Jesus inicia as suas peregrinações e dava os seus testemunhos àqueles que os seguiam e que estavam disponíveis para o ouvir e que o queriam acompanhar, os judeus começavam a reagir, porque Jesus era alguém diferente, Jesus transmitia uma energia e uma mensagem diferente. Então, sendo assim, começam a surgir aqueles que não gostavam desta diferença, que diziam que Jesus era alguém que vinha desafiar o poder que estava instituído na época, que vinha desafiar tudo aquilo que era conhecido e tudo aquilo que era aceite. Então, surgem os seus adversários e os seus opositores. É neste quadro de discórdia e até de algum conflito que Jesus começa a viver momentos de extrema dificuldade com as inúmeras críticas que surgiam. Os discípulos que acompanhavam Jesus e que vivenciavam também eles essas mesmas críticas, peço desculpa que eu esqueci-me aqui de tirar as minhas folhas, manifestavam um profundo desagrado por essas mesmas críticas, por a presença destes opositores que se manifestavam. E, neste ambiente um pouco até hostil, uns discípulos achavam que deveriam defender Jesus, outros criticavam o mesmo comportamento dos seus pares, dos seus discípulos, e outros ficavam um pouco confusos, não sabiam muito bem aquilo que haviam de fazer. Então, nesta altura, muitos diziam ver em Jesus um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, um traidor do poder instituído. Os discípulos de Jesus, Pedro e André, acreditavam que deveriam defender Jesus usando palavras fortes, assertivas e sinceras. Por outro lado, já o discípulo Tiago não concordava com o comportamento dos outros discípulos. Levi, extremamente contestatário, ansiava até em criar debates públicos de forma a destacar os ensinamentos e as qualidades de Jesus. Pedro e Filipe questionam então Jesus com a vontade de serem orientados sobre o que fazer e como reagir perante aquele caos instalado. Mestre, o que fazer perante tantas injúrias e calúnias que temos recebido? Diz-nos, por favor, o que fazer porque nós estamos perdidos. Quando somos chamados de servos de Satanás, reagimos de imediato, defendendo-te. Contudo, temos-nos apercebido que tu, Senhora, nada tens feito, nada tens dito, mantendo-te numa postura mais silenciosa.
Jesus responde então que tem tentado assim ensinar que o melhor que podemos fazer é mostrar o nosso próprio trabalho, o esforço útil que nos é possível a todos nós fazer. Filipe continua dizendo que a maioria das pessoas que estavam presentes naqueles momentos falavam mal deles, os caluniavam, proferiam ofensas, injúrias. Jesus continua, afirmando que nem sempre ter a aprovação dos outros representa que nós mesmos tenhamos a melhor conduta. Ele diz ainda que agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. Por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Pedro continua a questionar Jesus, mas mestre, nos acontecimentos mais marcantes da vida, não devemos usar palavras mais justas e assertivas? Jesus responde, o que é indispensável é nunca perder de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar de forma espontânea e desinteressada, perdoando com o coração. Se alguém no decorrer da nossa vida nos parecer insuportável, quantas vezes seremos nós também insuportáveis para esses nossos irmãos? Segundo Jesus, devemos esforçar-nos para nos reconciliarmos com o nosso adversário com a maior brevidade possível. Porque ninguém pode chegar a Deus tendo consigo mesmo sentimentos de odiosidade no coração. Nada se faz sem a nossa boa vontade e esquecimento total sobre o mal que recebemos. O discípulo Pedro continua e pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim para que eu lhe possa perdoar? Será 7 vezes? Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. O que é que será que Jesus nos queria dizer aqui com 70 vezes 7? Será que é perdoar com o coração? Será que é o perdoar da boca para fora, como nós muitas vezes fazemos? O 70 vezes 7, aqui que Jesus respondia ao seu discípulo, orientando-o, era explicando-lhe que o perdão, para além de vir do coração, para além de ser sincero e verdadeiro, pelo menos será essa a proposta que Jesus nos faz, ele ainda nos pede para irmos mais além, que é tentarmos dar um pouco mais àquele irmão que naquele momento nos ofendeu, nos tratou mal, porque aquele irmão naquele momento só pôde oferecer aquilo, porque nós também não sabemos o contexto que levou aquele irmão nosso a ter aquela atitude connosco. Então sejamos nós naquele momento diferentes. As palavras são fáceis, mas é muito difícil depois de colocarmos em prática, porque sentimos-nos magoados, injustiçados. Mas é mesmo essa a proposta que Jesus nos convida a fazer. Então, prosseguindo aqui no nosso tema, Jesus, para além deste ensinamento que deixou aos seus discípulos e a quem o ouvia e o tentava seguir, Jesus, no seu último dia que nós conhecemos aqui no planeta Terra, quando os seus, que não sabemos se nós também lá estávamos naquela altura, não é? Porque temos consciência das inúmeras vidas e das inúmeras existências que já tivemos. Aqueles que atacavam Jesus, que o maltratavam, que o violentavam, Jesus, nesse momento de imenso sofrimento, levanta os olhos ao alto e pede ao Pai Celestial e diz estas palavras: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus pede perdão para os ignorantes que o maltratavam. Jesus pede perdão esquecendo todo o sofrimento que estava a viver. Então, isto é a grande lição que Jesus nos dá. Jesus ensina-nos, então, que o mais importante, para além do perdão do coração, é o perdão sincero, o perdão amigo,
que possamos ter a capacidade de não criar ressentimentos. E é esta a mensagem e o convite que Jesus tantas vezes nos faz. Então, o que é que será, afinal, o perdão? O que é que será perdoar? Perdão vem de uma expressão latina, que eu há pouco já falei, que significa doar algo mais. Doar além de, oferecer algo mais. Vejamos que Jesus está o tempo todo a lançar-nos este desafio diário. O perdão não significa banir o erro que a outra pessoa faz connosco, o erro que o irmão tem connosco, não é isso. Perdoar é libertar aquele que se sentiu ofendido e magoado, negligenciado pela atitude ou pela palavra de alguém. Essa pessoa que errou para connosco ou para alguém que nós assistimos, irá responder mais tarde por esse erro praticado. Não somos nós que devemos julgar. Deixar que essa pessoa irá responder na sua consciência e no tempo devido. Então, há uma frase na oração que todos nós conhecemos, do Pai Nosso, que diz: livra-nos, Senhor, Jesus, de todo o mal, mas livra-nos, Pai, ainda mais do mal que nós possamos fazer a alguém. Então não nos preocupemos tanto com o mal que nos fazem a nós, mas sim com aquele mal que nós podemos fazer a alguém. Porque nós respondemos por aquilo que fazemos e o nosso irmão e o nosso semelhante irá responder por aquilo que faz. Raul Teixeira diz-nos que quem não perdoa o erro de outra pessoa demonstra a dificuldade enorme que tem de se perdoar a si próprio, das suas próprias falhas. Demonstra também um orgulho enorme, porque fica ali com o ressentimento, a marcar, a carregar aquele peso, a falar muitas vezes daquilo que lhe fizeram. Então não falemos, façamos como Jesus, que silenciou tantas vezes. Muitas vezes cometemos os mesmos erros que dizemos sofrer, ou até piores. Camuflamos muitas vezes em nome de uma alegada justiça, e porque somos muito orgulhosos, um sentimento até de vitimização, porque não sabemos observar aquilo que nos acontece e aquilo que nós fazemos aos outros de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais sábia. A dificuldade, então, de perdoar está na dificuldade em nos desapegarmos de sentimentos como a injustiça face àquele acontecimento que sentimos ter sido contra nós. Até chegamos, por vezes, a não perdoar para manter aquela pessoa que sentimos que nos atacou presa a nós por um sentimento de dívida ou de débito, mantendo um profundo atraso na nossa evolução espiritual. Outras vezes chegamos a não perdoar porque gostamos de assumir ou de dar como culpado e de responsabilizar alguém por aquilo que nos aconteceu e até mesmo pelos nossos próprios erros. Utilizando desculpas fáceis para não perdoar. Para não entender que, na realidade, quando alguém nos ofende ou nos maltrata, essa pessoa pode estar doente, pode estar a passar um momento extremamente difícil na sua vida e não tem outra forma de reagir senão aquela. Se o nosso irmão está desequilibrado ou perturbado, entendamos a necessidade daquele irmão de agir daquela forma. Somos ofendidos, sentimos-nos ofendidos, mas está no nosso livre-arbítrio receber aquela ofensa e ficarmos com ela. Vamos procurar então entender
e doar algo mais, como a própria palavra perdão nos ensina. Praticar algo mais, como Jesus nos ensina a fazer. Para que possamos então entender um pouco melhor este convite do perdão, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos ensinam-nos a perdoar, para que também nós mesmos possamos ser perdoados. Joana de Ângeles diz-nos também que o ressentimento é algo tóxico, que mata aquele que o carrega, vai matando aos poucos. Trazemos connosco, carregamos o peso de muito lixo emocional de outras pessoas, de outros irmãos nossos. O mal que nos fazem somente nos perturbará se nós mesmos o permitirmos, porque o vamos recepcionar. Se nós optarmos por não receber, aquilo não nos vai atingir. Ou ainda nos pode atingir devido ao nosso atraso espiritual, mas não nos atinge da mesma forma. Se alguém me faz mal, será então uma escolha minha recolher esse mal e guardá-lo para mim. A ofensa, a calúnia só vem ao meu encontro se eu a receber, se eu a recepcionar e a trazer para dentro de mim. Joana de Ângeles diz-nos ainda que o ressentimento é muitas vezes também chamar a atenção dos outros em torno das suas dificuldades, no papel de vítima e de ofendido. Aquele que é egoísta sente necessidade de reviver as emoções perturbadoras das situações que se sente que foi ofendido. O perdão é, então, um valioso recurso psicoterapêutico para as insinuações melindrosas do ressentimento, diz-nos Joana de Ângeles. Ama, sê o irmão do caminho, o sirineu gentil, e descobrirás que o ressentimento é atraso e dificuldade de cada um de nós. Ele já não existe na tua conduta cristã e espírita, nem na tua identidade como pessoa e como espírito. E é esta a mudança que todos nós devemos tentar praticar. O perdão, como já tive a oportunidade de dizer, não será então um esquecimento das ofensas que nós sentimos como ofensas. Como diz o nosso irmão Divaldo, o esquecimento das ofensas é a proposta que Jesus nos faz. É a nossa meta a atingir. Mas para nós chegarmos a essa meta, nós ainda estamos no início do caminho. E é um caminho longo, então sabemos que é uma estrada difícil, mas que nós iremos lá chegar. Somos espíritos ainda que nos encontramos bem no início desse caminho, bem no início dessa estrada. Não vamos ser demasiado exigentes connosco mesmos, mas vamos tentando aos poucos fazer essa diferença. Para nós, esquecer as ofensas é ainda um processo a ser construído. Nesse caminho, nessa etapa, nós podemos tentar e devemos compreender o perdão como uma atitude. Não devolver ao outro a ofensa recebida. Não fechar a porta ao nosso irmão. É dar o direito ao outro de ser exatamente aquilo que ele é. Temos a obrigação ainda de, para conosco mesmos, sermos o melhor que podemos ser. Quando Jesus disse, dá a outra face, quando nos dá uma bufetada, e Jesus diz, dá a outra face, meu irmão. O que é que será que Jesus queria dizer com dar a outra face? Era precisamente nós darmos algo mais, fazer a diferença naquele momento, naquele irmão. E muitas vezes Jesus fala-nos neste sentido mais figurativo, porque a nossa ignorância é ainda muita e só assim nós às vezes conseguimos compreender e mesmo assim temos muita dificuldade em compreender.
Então, ser melhor no momento em que estamos a ser magoados, ofendidos, atacados, caluniados. Tentar ser melhor. Dirigir palavras que nos ferem, sermos iguais ou termos um comportamento semelhante não vai resolver a situação, não nos vai sentir melhores. Não estamos a gerar uma boa energia. Então, o que Jesus nos diz, e tendo nós também uma consciência, se calhar um bocadinho diferente de outros irmãos nossos, porque já temos o conhecimento que nos chegou, então já temos essa obrigação, façamos a diferença, sejamos diferentes. Perdoar está na lei divina. Então nós podemos pensar que podemos começar a perdoar por uma questão até de obrigação. E podemos fazer isso porque neste momento, quando nós nos dispomos a perdoar alguém, é mesmo por obrigação, porque sabemos que é a lei divina, é a lei de Jesus, é a lei do nosso Pai do céu. Daqui a algum tempo, o perdão começa a ser não uma obrigação, mas algo automático. E quando nós chegarmos a isso, a nossa tolerância já é outra, a nossa forma de estar já é outra. Já não nos vamos sentir tão ofendidos, tão caluniados, entendemos que aquele irmão não sabe ser de outra maneira, não consegue fazer as coisas de outra forma, não consegue proferir outras palavras. E aí o nosso encaixe já é completamente diferente. Então não vamos sentir uma calúnia, uma ofensa, mas vamos ter outro entendimento sobre aquilo que está a acontecer. Então o convite é mesmo esse, é praticar a indulgência, é praticar a tolerância, para que assim possamos praticar o perdão de uma forma mais automática, de uma forma até um pouco mais fácil. Então, para finalizar, dizer só que todos precisamos de compreensão para que sejamos também nós compreendidos. Muitas vezes, nas nossas dificuldades da nossa jornada, precisamos e gostamos que nos deem a mão. Então, vamos nós também estender a mão ao nosso irmão, começando por entender as suas dificuldades e o porquê de ele agir de determinada maneira. Então, vamos tentar praticar esse perdão que Jesus nos ensinou de uma forma tão bonita e tão sábia, e vamos tentar fazer nós um pouco do exemplo que ele nos deixou. Então, bem-ajam por me ouvirem